Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Bem-vindo à segunda aula da disciplina de comunicação empresarial e hoje nós vamos ver aí três conteúdos, né? Dois mais técnicos que se tratam de algumas palavrinhas aí que às vezes a gente se confunde. Depois nós vamos aí falar um pouquinho sobre o comentário jornalístico, nós vamos ver uma matéria de jornal e vamos fazer um comentário sobre ela. E essa do comentário jornalístico, só lembrando, é a atividade, que é a primeira atividade que você vai fazer valendo nota nessa disciplina, ok? Então, partiu a aula! Muito bem, então antes de começar a nossa aula, nossa segunda aula, nós vamos mostrar aqui para vocês quais são os conteúdos que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver um pouquinho sobre homônimos e parônimos. O que significam essas palavras? Você já ouviu falar sobre esses termos? As palavras você já conhece, talvez os termos sejam um pouquinho novos para vocês, mas é importante a gente conhecer principalmente porque a partir desse momento a gente vai começar a escrever alguns textos para que a gente não escreva algo errado nos nossos textos. Então nós vamos falar um pouquinho de homônimos e parônimos. E depois, por fim, nós vamos fazer um comentário jornalístico, ou seja, de um jornal. Nós vamos analisar uma matéria e vamos fazer um comentário dessa matéria, ok? Então vamos para o nosso primeiro conteúdo. Muito bem, você pode acompanhar aí na tela que já estão aquelas palavrinhas estranhas que talvez você ainda não tenha ouvido. Se você já está no ensino médio, aí com certeza você já ouviu, não sei se você vai lembrar, mas tudo bem. Primeiro, homônimos. As palavras homônimas são aquelas palavras que apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas da mesma forma. E aí tem dois exemplos. Prestem bem atenção na definição. O significado é diferente, mas a pronúncia é igual. E aí os exemplos lá embaixo. O sem com C e sem com S. Um equivale ao número 100 e o outro equivale a dizer que não tem nada, né? Eu acho que essas duas palavras são bem simples, embora a gente use ela cotidianamente, dificilmente a gente erra essas duas, ok? Eu espero. Palavras parônimas. O que são as parônimas? São palavras que também apresentam significados diferentes, mas que são pronunciadas de forma parecida. Veja, nos dois casos nós temos significados diferentes. No primeiro caso tem a pronúncia igual e no segundo caso tem uma pronúncia parecida. Olha o exemplo: comprimento e cumprimento. Você sabe diferenciar o que é uma coisa da outra? Que quando eu falo comprimento do que eu estou falando e quando eu falo cumprimento do que eu estou falando? Pensa aí. Uma se trata de você medir alguma coisa, daí você verifica o comprimento daquela coisa, né? Então, o comprimento da cama é 1,80 m. O cumprimento é quando você encontra uma outra pessoa que você conhece, aí você cumprimenta essa pessoa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora especificar um pouquinho mais das palavras homônimas. Nós temos três tipos de palavras homônimas. As homônimas perfeitas, que é o primeiro caso, e nós vamos ver essa agora antes de ver a outra. O que são homônimas perfeitas? Elas têm algumas características. Sempre o significado vai ser diferente. Então fique com isso na cabeça de vocês. Sempre o significado é diferente. O que vai mudar dentro dessas palavras ou é a escrita ou é a pronúncia. E aí, quando eu falo escrita, eu estou falando de grafia, e quando eu falo de pronúncia, eu estou falando de fonética. Então, nas homônimas perfeitas, a grafia vai ser igual, ou seja, a escrita vai ser igual, e a pronúncia, ou seja, a fonética, também vai ser igual. Por isso que elas são perfeitas, elas são iguais tanto na grafia quanto na fonética, tanto na escrita quanto na pronúncia.
ok? Mas o significado é diferente. Nós temos 3 frases com os exemplos ali. Eu sempre caminho pelo caminho certo. Então, nessa frase em azul, você tem a primeira palavra caminho, que neste caso, nesse primeiro caso, é o verbo caminhar. Eu sempre caminho, né? Eu caminho. E no segundo caso, significa a estrada ou percurso. Então, eu sempre caminho pelo caminho certo. As duas palavras se escrevem iguais, se pronunciam iguais, mas ela tem sentido diferentes dentro dessa frase, ok? Segunda frase de exemplo. Logo cedo, eu cedo o meu lugar no ônibus, né? Veja bem, novamente, logo cedo, eu cedo o meu lugar no ônibus. Duas palavras que se escrevem iguais, que se pronunciam iguais, mas têm significados diferentes. Quando eu digo logo cedo, ou seja, estou dizendo logo de manhã, eu cedo o meu lugar no ônibus no sentido de conceder, de dar o meu lugar para uma outra pessoa. Vamos agora para a terceira frase, a frase em vermelho, que ele leve a mesa sozinho, pois é leve. Veja bem, que ele leve, pois é leve. Leve e leve. São duas palavras que novamente se escrevem iguais, a pronúncia é igual, mas o significado é diferente. No primeiro caso é o verbo levar, que ele leve a mesa sozinho, pois a mesa é o quê? É leve. Neste caso, significa que a mesa tem pouco peso. Então, palavras homônimas perfeitas são aquelas palavras que se escrevem iguais, que tem a grafia igual e a pronúncia também é igual. Mas existem outros tipos de homônimas? Sim, vamos ver lá. Nós temos as homônimas homófonas. E aí, se você entender um pouco de prefixo, você vai entender que o homo não é sabão em pó. Tá? O homo, o que é aqui? O homo significa igual. Tá? O homo é igual. E o fonas quer dizer fonética, som. Então, quando eu estou dizendo homófonas, eu estou dizendo som igual. Então, no caso das palavras homônimas homófonas, são palavras homônimas que têm o som igual. Mas veja lá, está escrito ali também, ó. Tem a escrita diferente, mas o som é igual e o significado é diferente. Lembra que eu falei que o significado vai ser sempre diferente, ok? Mas o som é igual. Nós temos ali duas colunas, acento, acento. Um acento com C e um acento com dois S. O que significa o acento com C? O acento com C é aquele acento gráfico, né? O chapeuzinho, o risquinho, né, que a gente chama de circunflexo, e acento agudo. O acento com dois S vem do verbo assentar, né, que vem de uma cadeira, pode ser um assento, um banco pode ser um assento. Nós temos alto e alto, aí nós temos alto com L e alto com U. O alto com L tem a ver com altura e o alto com o U pode ser de um automóvel, por exemplo, né? Nós temos também caçar com C cedilha e caçar com dois S. Caçar com C cedilha tem a ver com caça, ele pega uma arma e vai na floresta caçar. Caçar com dois S, quando, por exemplo, um político é cassado do seu mandato. Então, nós temos esses dois significados. Cinto com C, cinto com S. O cinto com C é aquele que a gente usa para não cair a calça. E o cinto com S é o cinto de sinto muito. Concerto com S, concerto com C. O concerto, essa aqui é aquilo que mais a gente vê errado por aí, né? As pessoas escrevendo errado, inclusive nas placas das casas, das pessoas que consertam alguma coisa. Então você passa lá e o cara diz que conserta com C. Não, o certo é o conserto com S, de reparação. Concerto com C vem de música, canção, né, instrumentos musicais, é um concerto com C. Concerto com S é para consertar alguma coisa que esteja estragada. Ouve com H, ouve sem H.
Houve com H do verbo haver. Houve tanto tempo atrás, aqui em Toledo. Houve sem H do verbo ouvir, né? Então são duas coisas diferentes. Mal com U, mal com L. E aqui como é que você vai saber? Tem uma regrinha bem básica. Se dentro da sua frase você quer descobrir se você vai usar o mal com U ou mal com L, faça um jogo ao contrário. Se o teu mal, né, for o contrário de bom, ele é com U. Se o teu mal é o contrário de bem, é com L. Então, o que significa isso? Hoje eu estou mal-humorado. Eu vou escrever com U ou com L. Como é que você escreveria essa frase ao contrário? Eu estou bem-humorado ou estou bom-humorado? Ah, o certo é dizer estou bem-humorado. Então, mal ao contrário de bem, qual que é? Mal com L. Tá? Quando eu quero dizer que aquele cidadão é um mau elemento, como é que eu faço? Existe bom elemento e bem elemento? Não, existe só bom elemento. Bom elemento é o contrário do mal com U. Então eu digo lá que é um mau elemento, mal com U. Seção com C cedilha, seção com dois S. Seção com C cedilha quer dizer um departamento ou uma divisão. Seção com dois S quer dizer um período de tempo. Tanto é que quando vocês tinham a possibilidade, vocês assistiam a Sessão da Tarde, que era o filme que passava à tarde. No cinema é a mesma coisa, você vai assistir a Sessão das 8. Então é um período de tempo que você passa lá assistindo alguma coisa, com dois S. E a divisão, né, um departamento, seção com C cedilha. Outra coisa que muita gente erra é o traz com S e acento e o traz com Z. Muito bem, diquinha aqui. Quando é que vai ser com S e quando é que vai ser com acento? Bom, traz com S com acento quando quer dizer de atrás, ou seja, numa posição atrás, ou seja, posterior. Traz com Z tem a ver com o verbo trazer. Nesse caso aqui nós temos as palavras homônimas, homógrafas. Se o homo é igual, o grafos lembra grafia. Então nós temos a grafia igual. No anterior era a pronúncia que era igual. Aqui o que é igual é a grafia. Então nós temos a escrita igual, mas a pronúncia é um pouco diferente. Atenção aqui, porque você precisa saber da pronúncia no momento de ler a frase. Tá? Então, nós temos a primeira palavra ali, acerto. Será que é acerto? Se eu só pegar aquela palavra isolada, eu não vou saber pronunciá-la corretamente. Obviamente que eu vou pronunciar, mas dentro de um contexto, ela tem uma pronúncia adequada. Se eu quero dizer que aquela palavrinha tem a ver com correção, eu vou dizer que a pessoa fez tantos acertos na prova. Então, a pronúncia é acerto. Mas quando é eu que faço a coisa certa, eu digo que eu acerto. Eu acerto, eu faço um acerto. São pronúncias diferentes. Acordo. Eu tenho acordo de combinação e eu tenho verbo. Eu acordo de manhã. Eu faço um acordo, eu acordo. Escritas iguais, pronúncias diferentes. Próxima palavra, suporte e o verbo, apoio. Coloque o computador sobre aquele apoio, ou seja, um suporte. Eu apoio essa decisão. Nesse caso, é um verbo. Próximo exemplo, choro. O choro é livre, ou seja, nesse caso, o pranto. Mas nós também temos o verbo eu choro. Tá? Eu choro, o choro. São pronúncias diferentes. Nós temos ali uma outra palavrinha que tem a ver com um talher ou no sentido de apanhar, né? A colher, eu uso a colher para tomar a sopa. Eu vou colher. Nós temos a próxima palavra, cor, que tem a ver com coloração, mas eu posso saber a matéria de cor. Então temos cor e cor. Coloração, cor.
saber de memória, de cor, é uma outra pronúncia. Gosto, ou seja, o sabor, o gosto do sorvete. Eu gosto de sorvete, é uma outra pronúncia. Próxima palavrinha, sede, né? A sede da empresa fica em Toledo, a sede. Eu estou com sede e vou beber água. Sede, sede. Se escreve igual, pronúncias diferentes. E o sobre, né? Que é o acerca de. E hoje eu vou falar sobre as palavras homônimas. Vou falar sobre, acerca de. Tá? Mas eu tenho o verbo também, que é o verbo sobrar, né? Que sobre muita comida. E existe uma outra palavrinha ainda que poderia entrar aqui, que é o sobre de em cima. Coloque o livro sobre a mesa. Tá? Não muda muito a pronúncia em relação à primeira vez, mas é um outro sentido. Já são 3 sentidos aqui, ok? Então essas são as palavras homônimas, homógrafas, que estão iguais na escrita, mas tem uma pronúncia diferente. Agora sim nós temos as palavras parônimas, as palavras que são parecidas, olha lá o termo parecida, parônimas, né, que tem a grafia parecida, tem a pronúncia parecida, ou seja, semelhante nos dois casos, mas que também o seu significado é diferente. E essa aqui confunde bastante. Então nós temos ali absolver e absorver. Absolver quer dizer dar o perdão. O juiz absolveu o réu, ou seja, tirou a culpa do réu. Absorver, ou seja, de tirar a umidade, né? De pegar a umidade. Nós temos cavaleiro e cavalheiro. Cavaleiro é aquele que anda de cavalo, pocotó, pocotó, pocotó. Cavalheiro é o contrário da dama, né? O contrário não, é o masculino da dama, a dama e o cavalheiro. Nós temos descrição e nós temos discrição. E aqui confunde. Tá? Descrição é quando eu tenho que descrever alguma coisa. A tela do meu computador, ela é grande, ela tem tantas polegadas, está escrito assim, assim. Então, eu estou descrevendo o que contém na tela. Discrição é ser discreto, agir com discrição, sem dar muito nas vistas das outras pessoas. Nós temos dispensa e despensa. Dispensa, os alunos foram dispensados das aulas. Dispensar, ou seja, não precisa fazer, mas despensa é onde a gente guarda as coisinhas que geralmente a gente não usa todos os dias lá na nossa casa. Então, não diz despensa e dispensa, não pode confundir, ok? Imergir e emergir. Imergir é quando eu afundo, né? Imersão, afundo. Emergir é ao contrário, eu saio da água, ok? Imergir, emergir. Implícito. Nós tínhamos numa frase um sentido implícito, ou seja, estava escondido um sentido por trás daquela frase. Agora, quando a frase traz um sentido explícito, é porque está visivelmente, está na cara aquele sentido. Tá? Então, implícito está um pouco escondido, você tem que entender, e explícito está bem visível. Mandado, mandato. Aqui o pessoal erra, e muito. Tá? O político, ele tem 4 anos de mandado ou de mandato? O político, quando ele vence uma eleição, no caso o prefeito, por exemplo, ele tem 4 anos para exercer o seu mandato. Ou seja, ele tem uma autonomia porque alguém votou nele e deu a autoridade para ele exercer esse mandato. Agora, o mandado é quando o juiz expede um mandado de busca, de apreensão, de procura. Tá? Então, mandado judicial são coisas diferentes. Nós temos o soar e o suar. O soar é emitir um som, né? Um sino soa. Agora, suar é quando está muito calor e você está debaixo do sol, você começa a suar. Diferente. Outras palavrinhas que o pessoal erra muito, tráfego e tráfico.
tráfego nas ruas, quando tem muitos carros e o trânsito começa a apertar, então nós dizemos que o tráfego está congestionado. Agora, tráfico tem a ver com drogas, entorpecentes, ok? Então, essas são as palavras parônimas e homônimas. Só recordando, então, nós temos as homônimas perfeitas, que tanto a grafia quanto a fonética é igual, mas o significado é diferente. As homônimas homófonas, que a grafia é diferente, mas a pronúncia é igual, e obviamente o significado, como eu falei, é sempre diferente. As homônimas homógrafas, a grafia é igual e a pronúncia é diferente, e o significado, como eu falei, é sempre diferente. E as palavras parônimas, que são parecidas e sempre o significado é diferente. Tente aí criar uma frase utilizando essas palavrinhas, ou estejam atentos a elas na hora de escrever o seu texto, porque a partir desse momento nós vamos começar a trabalhar com produções textuais e nós não queremos que ninguém erre essas palavrinhas que às vezes nós erramos porque nós não sabemos, mas porque talvez a gente não sabe a diferença de uma para outra, tá? Olá, gente, tudo bem? Eu sou Márcio Pimentel, sou editor-chefe do Jornal do Oeste e quero fazer um convite para vocês. Bom, tempo de pandemia, de coronavírus, a maioria em casa, sem aula, mas você não pode deixar de ter as informações mais atualizadas. Afinal de contas, o Covid-19, o coronavírus está aí e a gente precisa ter as informações. Por isso eu os convido a acessarem o nosso site www.jornaldoeste.com.br. Lá você tem as informações mais atualizadas sobre a doença, seja aqui em Toledo, na região oeste e, claro, naquilo que está acontecendo no mundo inteiro. Então anote aí, www.jornaldoeste.com.br. Olha, nas nossas redes sociais, Facebook, também no Instagram, você tem ali vídeos, lives, figuras, enfim, outras informações complementares, não apenas, claro, sobre a Covid-19 e o coronavírus, mas também sobre tudo aquilo de principal que acontece na nossa cidade e na nossa região, tá certo? Então, fica aí o convite e quando essa pandemia passar, eu estendo o convite para que vocês venham até aqui o Jornal do Oeste, conheçam a nossa estrutura, como funciona a nossa rotina de trabalho, tá? Jornal do Oeste são 35 anos a serviço da informação regional. Grande abraço a todos, até a próxima. Muito bem, depois de ouvir aí o convite do nosso amigo Márcio Pimentel, editor-chefe do Jornal do Oeste, nós estamos aqui no site do Jornal do Oeste. Você que não conhece o Jornal do Oeste, é aqui de Toledo, já há mais de 30 anos, trazendo notícias da cidade e da região. O foco é a cidade de Toledo e a região, e o Jornal do Oeste está aí contribuindo para levar as notícias até você. E como a tecnologia foi avançando, hoje o Jornal do Oeste não é só impresso. Nós temos, como ele mesmo já falou, o site do jornal e também o Facebook e o Instagram. Então eu vou mostrar aqui para vocês, né? Talvez você nunca tenha entrado no site do Jornal do Oeste, talvez você conheça ele impresso, porque já viu, teve um contato com esse jornal em algum momento, mas eu estou no site do Jornal do Oeste nesse momento, e aqui, ó, onde está escrito menu, é onde a gente tem as editorias. Que são as editorias? São as seções, os departamentos, as divisões do jornal. Então aqui eu consigo selecionar qual é a localidade, o departamento que eu quero ver as notícias. Então eu quero descobrir, por exemplo, só de Toledo. Então eu clico ali em Toledo. Então vou entrar aqui, ó, Toledo. Ele vai aparecer para mim todas as notícias de Toledo, ok? Demora um pouquinho, obviamente, deve ter muita gente utilizando o jornal, muita gente utilizando aí a internet nesse período de quarentena. Então nós temos aqui a notícia do Corpo de Bombeiros, vacinação, secretaria, atendimento. Eu vou pegar essa notícia aqui, ó. 11 pessoas quebram o isolamento domiciliar em Toledo. Vou selecionar essa aqui para a gente olhar o que essa matéria está dizendo. Eu já deixei ela aberta aqui, ó. Então nós temos aqui a foto da cidade de Toledo, né? E nessa matéria vem dizendo o quê?
que algumas pessoas que estavam em observação, estavam em quarentena, porque eles tinham entrado em contato com pessoas que tinham a Covid-19 ou que tinham apresentado uma gripe muito forte, então elas estavam em isolamento, essas pessoas. E aí o que aconteceu? Algumas dessas pessoas que deveriam ficar em ambiente fechado, né, em isolamento social por 14 dias, romperam esse isolamento, ou seja, descumpriram as medidas, né, previstas lá pelo artigo 268 do Código Penal brasileiro. Isso quer dizer que essas pessoas podem incorrer aí em multa ou detenção de 1 mês a 1 ano de detenção. Então veja que é coisa séria. E aqui vem dizendo um pouquinho mais de como essas pessoas aí infringiram essa regra, né? E aí reforça o alerta novamente, né? O argumento que por diversas vezes essas pessoas usam é que elas precisam sair por algum motivo, que não estão se sentindo bem, porém os profissionais de saúde já estão alertados e é eles que vão até a casa para fazer esse controle, principalmente se tem idosos nessa casa, ok? Então vamos aqui só perceber, quando você pega um jornal físico impresso, você faz, como é que você lê o jornal? Você não lê um jornal inteiro, você nem tem tempo para isso. Você vai direto nas informações que você quer ver. E como é que você descobre quais são essas informações? Ou você escolhe aqui pelas editorias, né? Ou seja, pela classificação do jornal, né? As divisões que ele tem, ou passa por todo o jornal olhando o quê? As matérias, os títulos das matérias. E aí, ao olhar os títulos da matéria, você vai identificando se aquela matéria é ou não interessante para você. E aqui eu estou no Face, ó, do Jornal do Oeste, inclusive convido vocês ali para curtir a página, porque aqui nós temos todos os dias, tem vídeos sobre como é que está o andamento da situação, né? Não só do dia, mas são entrevistas também. E algumas notícias que estão no jornal físico estão aqui também no Facebook ou no Instagram. Então, aquela notícia que a gente leu lá sobre a questão do isolamento social está aqui também no Facebook. E outras notícias que talvez vá sair somente, aqui ó, a matéria aí, que talvez vai sair somente no digital e não vai sair no impresso, ok? O que eu quero que vocês façam? Abra o site do Jornal do Oeste e dê uma olhada ali nas editorias, nas classificações e escolha uma notícia, ok? Escolha uma notícia, a notícia que você gostar. Você pode escolher pelas editorias, né? O que você gosta mais? Você gosta de segurança, de economia, de política, de coisas que falam do Estado, da cultura, do exterior? Então você pode escolher por aí, né? Ou pode olhando os títulos do jornal de hoje e verificar qual é a matéria que te interessa. Então, a tua atividade, a princípio, é escolher uma matéria que te interessa para ler, porque depois nós vamos fazer um segundo passo, que é fazer um comentário sobre a matéria jornalística. O comentário é pequenininho, é fácil de fazer, ok? Lembrando que comentário não é um texto de redação, são poucas linhas. É que você vai comentar sobre aquilo que você leu, o que você achou interessante, o que você achou importante, o que você achou que faltou na notícia, o que você achou que a notícia abordou bem, o que pode melhorar, se poderia trazer uma foto, você pode dar um conselho. É a opinião sua sobre a matéria que você leu. E eu quero mostrar aqui como é que nós vamos fazer agora esse comentário. Então, vamos comigo para uma outra tela. Muito bem, como vocês podem ver aqui, eu estou com a tela do computador aberta na página do e-mail, ou seja, do Outlook. Você pode estar usando um outro e-mail qualquer.
e eu queria mostrar algumas coisas para vocês aqui no e-mail, porque nós já trabalhamos com configurações no Word e no e-mail tem algumas coisas que podem ser diferentes, ok? Bom, primeira coisa que eu quero lembrar a vocês, que toda vez que vocês forem escrever um e-mail, por favor, não esqueçam do assunto, tá? Se você apagar aqui, ó, vai estar lá, adicionar assunto. Então, você não esqueça de colocar o assunto. É a primeira coisa que você faz, tá? Para não ter problema depois de uma outra pessoa que vai estar recebendo esse e-mail não saber do que se trata. Eu, por exemplo, reluto muito em abrir um e-mail a qual o assunto não está escrito, porque você sabe que tem spams, tem vírus, tem alguns links, então você acaba tendo uma segurança maior identificando o seu e-mail com o assunto, porque a pessoa do outro lado, quando vê o assunto especificado, talvez ela já sabe do que se trata e ela não vai nem apagar o seu e-mail por acidente, ok? Então, primeira coisa, coloque o seu assunto. Você veja aqui em cima que tem um local para colocar a pessoa para quem você vai enviar o e-mail. Eu sempre coloco por último. Por quê? Porque eu escrevo o que eu preciso escrever, olho certinho, né? E aí não acontece de por acaso eu esbarrar aqui sem querer no botão enviar e enviar para a pessoa com o texto pela metade, ou quem sabe o que é muito comum acontecer sem o anexo. A gente esquece de anexar algum documento importante às vezes. Escreve o e-mail, né, como o endereço já está lá em cima, você clica no botão enviar e aí foi embora. E aí, puxa, esqueci do anexo. Vai ter que abrir de novo, falar assim, agora segue o anexo. E aí fica até chato. Então, deixe para colocar o endereço por último, ok? Coloque o assunto. A tarefa que vocês vão ter que fazer, qual é? Vocês vão entrar no site do Jornal do Oeste ou no Facebook do Jornal do Oeste. Você vai escolher alguma matéria que está lá, o melhor que seja desses últimos dias, né, desses últimos 15 dias. Vamos pegar aí o mês de abril. Primeira coisa que você vai fazer é ler a matéria. Você vai selecionar a matéria e ler a matéria. Você vai fazer um comentário com ela depois que você ler. Lembrando que o comentário é uma questão subjetiva, pessoal, daquilo que você leu, ok? Então, em relação àquela matéria que nós lemos lá, em relação a 11 pessoas que quebraram o isolamento domiciliar em Toledo, eu escrevi um pequeno comentário. Ele está todo aqui, ó. Está tudo aqui. O comentário ele é pequenininho. Ele tem um parágrafo de introdução, que você vai contextualizar a data da matéria e o título da matéria, dando um pequeno resumo. Não precisa ser exatamente nessa ordem. Você pode formular a ordem que você achar mais interessante para você, mas essas 3 informações precisam estar no primeiro parágrafo do seu comentário. Quais são as 3 informações? A data da matéria, o título da matéria e um resuminho da matéria. Assim, quando a outra pessoa do outro lado receber o e-mail, automaticamente ela já vai lembrar do que está sendo tratado no contexto que vem a seguir, ok? E aí, depois disso, você tem aí 2 parágrafos ou um parágrafo para escrever aquilo que você achou sobre o que foi escrito na matéria. Obviamente que você pode escrever não só aquilo que você achou da matéria, pode parabenizar, pelo jeito que a matéria foi escrita, pelas fotos que foram trazidas, pelas informações que foram importantes, pode concordar com ela, pode discordar em alguns momentos, pode dar alguma sugestão, né? Então é algo pessoal, é um comentário seu que é algo pessoal, é um comentário seu, então ele é bem individual, não tem como criar uma regra, você vai abrir o seu e-mail e vai fazer dessa forma. Não, é um
comentário, ele é pequeno mesmo. Eu, quando escrevo e-mails, você pode perceber que você vai olhando a sua linha, se você quiser, você continua escrevendo até lá no finzão. Ó, vou colocar um monte de letrinha ali, somente para depois pular para baixo. Eu evitaria chegar no fim, ok? Por uma questão de estética. Imagine que você começa lendo aqui, né? Lá no Lia sua matéria e vai até lá do outro lado. Então tem um espação. Imagine que você está escrevendo uma linha de caderno, uma folha de sulfite, e que não caibam tantas palavras. Então eu imagino mais ou menos 75% da largura dessa folha para escrever. E aí eu tento manter mais ou menos esse mesmo distanciamento, e quando eu chego ali eu dou um Enter, ok? Então você faz um primeiro parágrafo falando sobre a matéria, data, título e um contexto geral, e aí depois você vai emitir a sua opinião. O que eu escrevi aqui? Ó? É importante que todos nós tenhamos consciência que, se não colaborarmos, dificilmente iremos conseguir superar essa situação sem passar por perdas, e essas poderão acontecer bem perto de nós. Eu coloquei aqui isso num texto de sulfite, ou quando você vai fazer uma redação não é muito interessante, mas no e-mail pode ser interessante para separar esses parágrafos com uma linha de espaço, tá? Porque daí você vai lá para um outro assunto agora e você consegue visualizar, isso aqui é estética, né? De um modo mais harmônico. E aí continua. É um período complicado e uma situação que ninguém imaginou passar. E imagino que seja difícil ficar em casa, principalmente por muitos dias. Todavia, é importante lembrar que muitos da área de saúde saem para o trabalho, tendo contato direto com os doentes e a doença. Nessa guerra, eles estão na primeira fila. A nós, que nós não somos da área de saúde, foi pedido para simplesmente guerrear em nossas próprias casas. Nenhum soldado teve batalha tão fácil de guerrear na própria casa. E aí, com essa frase, eu já encerrei o meu comentário. Quantas palavras dá isso, professor? Olha, se você contar as palavras, vai dar uma média de 100, cento e poucas palavras. Mas eu não me preocupo com isso, porque do tamanho que ele está ali, é um comentário que possivelmente, se o editor do jornal olhar do outro lado e falar, não, gostei desse comentário, ele pode publicar no próprio jornal, na segunda página lá do editorial. E isso é interessante porque às vezes acontece de um aluno escrever um comentário interessante para o jornal e esse comentário ser publicado, independente se esse comentário talvez esteja criticando a própria matéria. Por que que acontece? Porque o editor do jornal ele quer mostrar as opiniões diferentes. Não quer mostrar só aquele ponto de vista que concorda com aquilo que ele disse antes. Ele quer mostrar vários pontos de vista. Então, isso aqui é um comentário. É essa atividade que vocês vão fazer, ok? Então, você vai abrir o seu e-mail. Eu não vou me preocupar com o tipo de letra agora, com o tamanho de letra agora. Simplesmente eu quero um comentário. Você lá no texto, nessa saudação aqui é interessante, porque você pode olhar quem que escreveu o texto. Se está escrito lá que é da redação, você dirige o seu texto diretamente para o redator do jornal, porque ele é responsável por todos os textos que saem da redação, independente seja ele que escreveu ou não, porque pode ter sido um dos seus jornalistas. Se tiver o nome do jornalista, você pode colocar ali também o nome do jornalista, ok? Mas fica a dica também, selecione uma matéria da cidade de Toledo, leia a matéria e depois venha no e-mail e em poucas palavras escreva um comentário sobre a matéria que você leu. E depois que você escrever o e-mail, o que você vai fazer? Você vai enviar para quem? Você vai enviar para mim? Vai enviar para mim, mas vai enviar para o jornal também. O Márcio Pimentel, que acabou de mandar um recado para vocês ali no início, ele já está esperando o comentário de vocês, ele já sabe, a gente sempre fez esse trabalho, a gente sempre levou os alunos lá para visitar como é que funciona o jornal. Infelizmente, como nós estamos em quarentena, a gente não vai conseguir dessa vez, mas a gente vai fazer o trabalho do comentário jornalístico da mesma
forma. É um pequeno texto comentando um artigo do jornal que saiu, que dessa vez você vai ler através do site, né, que foi publicado. Então, você vai enviar para quem? Deixa eu colocar aqui, ó, enviar para editoria@jornaldoeste.com.br. Esse é o e-mail para o qual você vai enviar o seu comentário, editoria@jornaldoeste.com.br. Eu vou colocar aqui, ele já vai automático porque ele já está salvo na minha lista de contatos. Uma coisa que é interessante, e você pode colocar aqui, porque isso você vai fazer também, isso eu vou verificar, né? Tem aqui um CC e um CCO. O que isso significa? Se você quer mandar esse e-mail com cópia para alguém e se você quer mandar com cópia oculta para alguém. Você não vai usar neste momento o com cópia oculta. O que é enviar um e-mail com cópia oculta? Talvez você tenha uma lista de pessoas que você quer enviar o mesmo e-mail, 100 pessoas. E aí você envia e coloca o endereço de todo mundo. O que acontece? Todo mundo acaba vendo o endereço de todo mundo. Isso talvez não é interessante. Então, você coloca o endereço de um e coloca cópia oculta, e aí cada um vai ver somente o seu, como se estivesse recebendo somente ele. Mas, neste caso, você vai enviar com cópia, né, normal, não cópia oculta. Você vai enviar para o Jornal do Oeste e com cópia normal para quem? Para mim. Qual que é o meu endereço? O meu endereço você já sabe também, joel.italia@hotmail.com. E aí eu vou conseguir avaliar o seu comentário jornalístico. E veja bem que agora, além de avaliar o seu comentário, né, eu vou olhar como é que você utilizou a ferramenta e-mail, como é que você digitou, se obviamente eu vou olhar se tem erro de português, erro de concordância, essas coisas todas. Mas veja bem, uma coisa importante que muitos alunos acabam pedindo para mim: professor, posso mandar só para você? Não. Se é um comentário jornalístico, qual é a função de você mandar um comentário jornalístico para mim? Ele é um trabalho, obviamente é um trabalho de sala de aula que vale nota, mas não existe função nenhuma enviar um comentário jornalístico para mim. O comentário jornalístico existe justamente para você enviar o comentário seu para o redator, para o jornalista que escreveu aquela matéria. Então, é óbvio que você tem que manter a função social desse texto factível, porque senão você escrever para mim só não tem função social. Então, o que vai acontecer? Esse texto vai chegar para mim e vai chegar para o editor do jornal também. Chegando para ele, ele vai ler lá o seu comentário, se ele achar interessante, ele pode publicar inclusive o seu comentário, ele pode responder para você no e-mail, se você caso fez uma pergunta, mas existe uma função social nesse tipo de texto. E esse tipo de texto, comentário jornalístico, ele tem que ser enviado para o jornal, é óbvio. Eu estou em cópia porque eu vou avaliar e vou dar a nota. Então, aqui está as características: enviar para o jornal, enviar com cópia para mim, não esquecer o assunto, muito importante, cumprimentar a pessoa que você está enviando, boa tarde, caro redator, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está escrevendo, colocar lá o primeiro parágrafo com as 3 informações, a data, o título e o resuminho, num parágrafo só, e depois 1 ou 2 parágrafos comentando a matéria que você leu. Obviamente, agradece no final e coloca o seu nome. E aí, inclusive, você pode colocar que é aluno do Senai, turma A, turma B, turma C ou turma D. Bem facinho, não precisa falar que esse trabalho vale 10, porque todos os trabalhos valem 10, e no final você tem aí a média, ok? Então esse é o primeiro trabalho da nossa disciplina de comunicação empresarial. Estou aguardando o comentário de vocês e o Márcio Pimentel também está aguardando o comentário de vocês. É isso aí, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, pergunta aí no grupo que eu respondo, ok?
Não pergunta para mim individual, que eu não vou responder. Pergunta lá no grupo, que eu tiro as suas dúvidas. Qualquer coisa também na descrição tem uma instrução de como fazer a atividade, mas é uma atividade bem simples. É a primeira produção textual de muitas que nós vamos ter nessa disciplina, que nós vamos fazer hoje. Lembrando que na próxima semana nós já vamos começar a trabalhar com a questão da escrita criativa. Então, essa é uma escrita a partir de um texto que já existe, então ela é bem simples, é um comentário jornalístico, facinho de fazer. Lembrando que você tem 36 horas para fazer essa atividade. Lembrando que essa atividade não vale somente a presença, mas vale também a primeira nota nessa disciplina. É isso por hoje e nos vemos na próxima semana na aula número 3. Até lá!